Olha, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero dizer que nada é por acaso. Se você exerce uma posição de liderança ou você almeja liderar pessoas, eu preparei essa conversa aqui, onde nós vamos discutir um guia completo para você liderar com mais eficácia. E eu imagino que ao aplicar o que eu vou te mostrar aqui, você vai perceber que você ganhou anos de aprendizado. Para começar essa conversa, eu já quero aqui te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não fez isso, e também deixar o seu like. O seu like é muito importante, não negligencie isso. Se eu disser algo aqui durante a nossa conversa de hoje que fizer sentido para você, deixa o like, porque o YouTube entende que o like é um sinal de que o vídeo é bom e ele então recomenda o vídeo para mais pessoas, tá bom? Eu quero começar essa conversa te dizendo o seguinte: o que eu vou te mostrar aqui é um guia. Um guia para quê? Um guia para você ser um líder eficaz. Ainda mais se você for um líder iniciante. Se você é um líder iniciante, você acabou de assumir uma equipe, você percebeu que as competências que você usava para liderar a sua própria vida já não são suficientes. Você agora precisa de competências para liderar pessoas, fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito. Então esse guia tem aqui a intenção de desmistificar na sua cabeça como a liderança funciona, uma liderança eficaz e como você pode aplicar isso na sua vida. Quem vos fala aqui, se você ainda não me conhece, muito prazer, Murilo Manzano. Nos últimos 14 anos da minha vida, eu tenho me dedicado a ajudar líderes de todos os níveis aqui no Brasil e também em 8 países, atendo no meu processo individual de Executive Coaching, presidentes de grandes companhias, executivos de alto nível e atendo também nos meus treinamentos mais variados, palestras, workshops, pessoas de todos os níveis hierárquicos de uma organização. Com base em todas essas pessoas que eu já trabalhei, já passamos de milhares, só no método Academia de Líderes são mais de 3 mil alunos, só no método Manual do Líder Iniciante são quase 1.000 alunos. Então o que eu vou lhe mostrar aqui é um método eficaz e validado. Você vai começar, assim que esse vídeo terminar, aplicar o que eu vou lhe contar na nossa conversa aqui. Eu ilustro essa conversa com uma situação que eu vivenciei. Eu estava saindo do escritório, aqui desse escritório, era um sábado à tarde, passei o dia trabalhando e ao sair do escritório, 2 esquinas para frente aqui da rua que eu estou instalado, tem um bar, o famoso boteco. Esse boteco de esquina, eu passando em frente a ele, depois de um dia extenuado de sabadão, tinha algumas pessoas ali, tá? Ouvindo música, tomando cerveja, tá? E tinha uma pessoa na máquina de jukebox. Jukebox, se você não sabe, é aquela máquina que fica nos botecos da vida, onde você coloca música para tocar e ela toca a música conforme você põe a ficha, tá? Pois bem, tinha um sujeito, tá, que estava aparentemente bem irritado com a máquina, porque estava chutando a máquina. Né? Eu passei devagar e eu estava observando aquela cena. E ele estava revoltado com as músicas que a máquina estava tocando. Né? O problema é que o jukebox toca a música que ele está programado para tocar. Se você clicou lá em uma programação, ele vai tocar aquelas músicas para você. Então, quando você, profissional, líder, está tentando mudar os seus comportamentos, lutando com a sua mente, lutando consigo mesmo, é isso que você está fazendo. Você está chutando a máquina de jukebox na esperança que ela vai trocar a música. A nossa mente foi programada desde a nossa infância, o nosso subconsciente está cheio de programação ali instalada, principalmente na nossa infância. Então nós tendemos a repetir no nosso comportamento o que nós vimos as pessoas fazerem na nossa infância, os nossos pais, a escola que você estudou, a sociedade, as pessoas que você admirava. O comportamento daquelas pessoas foi instalando em você uma programação. Quando você era uma criança ali com menos de 7 anos, essa programação entrava sem que você tivesse questionamento de entender se aquilo é útil ou não, se aquilo é lógico ou não. Apenas entrou e você ficou programado para fazer aquilo. Quando você começa a exercer uma posição de liderança, adivinha o que acontece? Você começa a ter os comportamentos que você foi programado a ter. Portanto, no começo dessa nossa aula de hoje,
eu já te convido a refletir sobre qual é a programação que está instalada na sua cabeça para liderar pessoas. Recentemente eu falava com um grande amigo, um amigo muito querido. Ele me dizia o seguinte: Murilo, você já me conhece, né? Eu gosto mais de lidar com máquina. Com gente eu não gosto de lidar. Olha, isso é uma programação. Nós chamamos, no mundo do comportamento humano, nós chamamos isso de crença. Então, se você acredita que máquina é melhor de lidar do que pessoas, certamente você não vai liderar pessoas com eficiência, você não quer fazer aquilo, você não vê vantagem naquilo. Acontece que se você quer alcançar o topo, você não vai fazer isso sozinho e nenhuma máquina vai te levar sozinho para lá. Conforme você cresce, você precisa de gente. Então é essa programação que está aí na sua cabeça que eu quero te dizer que existe um método para você vencer essa programação que você foi condicionado a ter. Se você observar o mercado brasileiro, como a liderança no Brasil funciona em sua maioria? É aquela liderança do jeito que nós aprendemos lá atrás. É uma liderança com base no eu mando, você obedece. É isso? Comando e controle. As pessoas são números, eu tenho que me certificar que elas vão entregar o que eu preciso. E eu pago o salário dela no final do mês e está bom demais para ela. Eu estou fazendo demais. Tá? É assim que nós somos ensinados a nos comportar, é assim que o mercado nos ensinou. Mas eu quero lhe dizer aqui que se você estiver liderando do jeito que você aprendeu com o mercado, lá dentro da sua empresa, por exemplo, quando você foi promovido, são raras as empresas que antes de te promover te preparam para isso. Te manda para um programa de treinamento de liderança, gestão de pessoas, como é que você engaja o seu time, como é que você motiva. Então é tudo isso que eu quero fazer aqui. Eu quero fazer esse papel que o mercado não faz por você, de prepará-lo para ser um líder melhor. Aliás, essa é a função da nossa empresa Skill Educação Corporativa. Formar os líderes que vão melhorar esse mundo. E olha, tenho muito orgulho de te dizer que nos últimos 14 anos nós estamos sim melhorando o mundo com pessoas comprometidas e liderando com eficácia. Vamos então entrar aqui na nossa conversa, hein? Já fiz essa introdução para você. Esse é o meu intuito, então, é lhe ajudar a reverter essa programação. Ao invés de ficar brigando com a máquina, você vai direto na causa, você vai trocar a programação. Isso vai te permitir gerar muito resultado. Eu chamo isso que eu vou te mostrar aqui de pentágono da liderança. Então, nos últimos 14 anos, eu comecei a validar o que funciona, o que não funciona, eu comecei a pegar padrões de comportamento e eu identifiquei o seguinte: existem 5 coisas, é por isso que é um pentágono, tá? Existem 5 coisas que todo líder completo precisa ter. Não importa o seu nível hierárquico, não. Não importa se você está no nível operacional, no nível tático ou no nível estratégico. Os objetivos, os desafios de cada um desses níveis mudam, mas lidar com gente tem um padrão. Eu peguei esse padrão, então, e vou lhe mostrando aqui cada um desses 5 pontos do pentágono da liderança. Vamos começar pelo seguinte: líder, se você quiser começar a ter resultado, de verdade, o que é um líder que tem resultado? O time dele está motivado, o time dele está engajado, as pessoas se sentem envolvidas, as pessoas se sentem motivadas. O líder, quando não está fazendo bem o papel dele, o ambiente do time é ruim, as metas não são alcançadas, as pessoas faltam com muito mais frequência, o índice de absenteísmo sobe pra caramba. Tem muitas pesquisas aqui na Skill que nós fazemos com as empresas que contratam aqui o meu trabalho de formação de liderança, que o absenteísmo já chegou a cair mais da metade, então de 10% para menos de 5%. Então, quando você tem uma boa liderança, é isso que acontece. Você começa a ver que as pessoas faltam menos, o seu time quer trabalhar com você, você delega, o pessoal faz, o pessoal tem iniciativa, são pessoas engajadas. Tá? Então, para mim, líder de resultado é isso, tá bom? Vou começar aqui pelo primeiro ponto desses pilares. Quero conversar aqui com você sobre a base da liderança. A liderança tem uma base. Na base da liderança, isso que eu vou te mostrar aqui é parte do meu curso completo, o Manual do Líder Iniciante. Então, o que eu vou lhe mostrar aqui já é um conteúdo de muito valor, mas se você quiser dominar do início ao fim, etapa por etapa, esse nosso método, não dá para eu te contar isso em uma aula. Vou ficar aqui 10 horas te dando a aula. Então, você tem a opção do meu curso completo,
aqui na descrição do vídeo. Quando esse vídeo acabar, você pode, se você decidir que você quer aprender a aplicar esse método com a minha mentoria nesse curso, é só você clicar ali embaixo. Detalhe, se você está vendo esse vídeo na semana de lançamento dele, além de um preço muito acessível, você ainda leva 3 bônus extras. Você leva uma aula inteira de planejamento de carreira com inteligência artificial para líderes, você leva o meu curso G30, que é um curso voltado para gestores, e você ainda leva o meu livro, As Verdades Mentais do Sucesso, tá bom? Então, se você está vendo na primeira semana de lançamento, toque no link da descrição. Se já passou da primeira semana de lançamento desse vídeo, não tem problema. Você tem um preço extremamente competitivo e ainda tem bônus importantíssimos para você se tornar o nosso aluno. Sem mais delongas agora, o que é a base da liderança? Eu acredito que todo líder precisa dominar 5 coisas. Essa é a base. Primeiro, ele tem que dominar o foco. O líder tem que aprender a ter foco. É o foco que te dá a capacidade de se concentrar nas coisas e ir até o final e resolvê-las. O foco, você pode entender o seguinte: você sabe o que quer e a sua mente não se distrai, a sua mente não se confunde. Esses dias me perguntaram no Instagram, na caixinha de perguntas. Se você não me segue lá, já aproveita para me seguir, porque eu estou sempre respondendo caixinha lá, sempre gerando conteúdo. A pessoa perguntou assim: Murilo, eu não consigo me concentrar, eu não consigo ter foco em uma tarefa de cada vez. E aí eu respondi para ela: olha, se você não consegue ter foco para exercitar as suas tarefas, quiçá para liderar as pessoas que estão com você. Se você está no piloto automático, você não consegue liderar o seu time com eficácia, você não engaja. Tá? Então, foco é o primeiro ponto disso. Tá? Depois você precisa dominar planejamento. Líder que não sabe planejar, líder que não investe tempo planejando as ações, como é que ele vai alcançar a meta, onde eles podem melhorar, onde a coisa pode dar errado e como é que ele pode neutralizar isso aí. Se o líder não trabalha isso aqui, o planejamento, você é um líder incompleto. Então, no manual do líder iniciante, nós vamos batendo muito forte em cada um desses pontos. Você tem que dominar o foco, você tem que dominar o planejamento, você tem que dominar a ação. Esse é o terceiro pilar. O líder que age é aquele líder que desenrola as coisas. Não chega demanda para você, a coisa fica enroscada lá com você, você leva uma semana para resolver o negócio. Se o seu liderado faz uma solicitação para você, você passa um mês com aquilo para resolver e não resolve. Ah, eu vou ver. Ah, depois eu faço. O pilar da ação é o seguinte: o líder tem que ser um excelente executor. Para você ser um excelente executor, você tem que ter iniciativa, você tem que pensar simples, você tem que gostar de botar a mão na massa. Então, isso eu também ensino o manual do líder iniciante. Depois que você dominou a ação, então você já dominou o foco, o planejamento, a ação, você vai dominar a mensuração de resultado. Se você não mede, você não gerencia. Já diria Peter Drucker. Todo líder precisa ser capaz de, volta e meia, parar, olhar para o seu departamento, olhar para a sua própria vida, entender, peraí, onde eu estou melhorando, onde eu não mudei nada e onde eu estou piorando. E o que eu posso começar a fazer agora para chegar no meu próximo nível? Então, mensurar resultado é isso, tanto na sua vida quanto com o seu time. E o último pilar, depois que você já tem foco, você já tem planejamento, você já está entrando em ação, executando, está desenrolando as coisas, você já está mensurando o resultado, isso garante a você o quinto pilar, evolução contínua. No mundo de hoje, a quantidade de mudança absurda que nós temos, se você não olhar para dentro e continuar se desenvolvendo constantemente, você fica para trás muito fácil. A nossa mente funciona mais ou menos assim, ó. Se você pegar o seu braço, deixar ele imobilizado por tempo suficiente, você vai perder o braço. Ele vai perdendo o movimento, até que ele atrofia e você perde o braço. Se ficar por tempo suficiente, você perde o braço. A mente é a mesma coisa. Tem algumas coisas que você tem que usar com frequência. O entusiasmo, a motivação, o estado de presença com as pessoas, o desejo ardente de ter uma vida melhor. Se você não cultiva essas coisas, você vai perdendo isso aí. A tua mente perde isso aí. A mente funciona assim. Então, o pilar de evolução contínua é você garantir que você está usando, você está exercitando esses músculos da sua mente, as competências de liderança. Então, essa é a base da liderança que você tem que seguir com muito carinho. Ainda nessa etapa de base da liderança, lá no manual do líder iniciante, eu faço uma divisão. Aí que diferencia lá, chefe e líder. Os comportamentos cotidianos do chefe são bem diferentes do líder. Exemplo, o chefe, por exemplo, se acontece algum erro, ele faz o quê? Ele aponta o dedo. Não,
O líder, se acontece algum erro, ele assume a responsabilidade e vai ver como é que ele vai ajudar o time. O chefe cobra, o líder acompanha. Eu posso dar vários exemplos de como que o comportamento de chefe e líder são bem diferentes. Você vai bater o olho nessa aula e vai começar a se identificar. Peraí, eu tenho mais comportamentos de chefe ou de líder? E acima de tudo você vai ter uma base de como você deve se comportar se você quiser ser um líder. Além disso, ainda nas bases de liderança, você tem que entender que existe estilos diferentes para liderar. Se você lidera todo mundo, em todos os momentos, de um jeito só, você tem grande chance de errar. Existe um conceito chamado liderança situacional, que é um conceito bastante famoso dentro da liderança. Eu explico isso com mais calma dentro do nosso curso completo, mas você não vai ficar sem uma explicação aqui não, estou te gerando valor aqui também. Liderança situacional quer dizer o seguinte: você tem 4 níveis de prontidão que você deve avaliar os seus liderados. Nível de prontidão 1, a pessoa não sabe fazer e não está engajada para fazer. Nível de prontidão 2, a pessoa sabe fazer, mas não está engajada. Nível de prontidão 3, a pessoa não sabe fazer, mas está engajada. Nível de prontidão 4, a pessoa sabe fazer e está engajada. Então, sempre que você vai delegar uma tarefa para qualquer pessoa, antes de delegar, você tem que avaliar o nível de prontidão dela. Porque, por exemplo, se a pessoa não sabe fazer e nem está engajada, você vai ter que mostrar a ela como fazer aquela tarefa. Você vai ter que mostrar a ela o porquê, os resultados, a importância que aquela tarefa tem. Você concorda comigo que uma delegação dessa leva muito mais tempo do que você delegar para alguém que está no nível de prontidão 4, que sabe fazer e já está engajado? Imagina que você vai explicar toda a tarefa, todo o porquê para aquela pessoa que está no nível 4, que geralmente é uma pessoa sênior. Vai falar: eita, mas peraí, você está achando que eu não sei trabalhar? Você está me explicando tudo? Então, o nível de prontidão facilita a sua vida para não delegar errado. Às vezes você delega para uma pessoa como se ela soubesse fazer. E ela não sabe. Aí ela não consegue fazer e o líder faz o quê? Pô, essa pessoa não serve, essa pessoa não entrega resultado. Não é que a pessoa não serve, é que você não ficou atento ao nível de prontidão dela antes de delegar. Se a pessoa tem um nível de prontidão menor, a sua delegação tem que ser mais completa. Você tem que deixar claro as suas expectativas. Você tem que deixar claro como é que ela vai fazer aquilo. Você tem que dar um suporte caso ela tenha dúvida. Então, isso é estilos de liderança. Cada um dos níveis de prontidão, você tem um estilo de liderança. Então, aqui eu falei sobre as bases. Eu te prometi aqui um guia completo. Né? A gente está no primeiro pilar, que é o pentágono. Hein? Pentágono da liderança. Estamos no primeiro. Hein? Vamos para o segundo ponto do pentágono aí. Agora que você já dominou as bases, você vai começar a exercitar autoliderança. Não existe autoliderança sem autoconhecimento. Você esquece. Você só é capaz de liderar a sua própria vida se você se conhece. Se você, por exemplo, não conhece os seus padrões de autossabotagem, você vai fazer igual eu dei o exemplo no começo da nossa conversa aqui. Você vai estar chutando a máquina de jukebox, achando que vai resolver o problema. Né? Então, autoconhecimento é você entender o que você acredita sobre liderança, sobre a sua vida, sobre sucesso, sobre relacionamento, sobre o seu condicionamento físico. Você entender o que você acredita ser, conseguir e merecer nessa vida. Então, tudo isso é sua programação. Você tem que olhar com muito carinho para isso. Tá? Autoconhecimento é, por exemplo, você entender quais são os seus valores. Autoconhecimento é, por exemplo, você entender quais são os seus pontos fortes, as suas facilidades, quais são os seus pontos fracos, as dificuldades que você tem. Para isso tudo tem ferramenta. Para isso tudo tem ferramenta. Tem método para isso. Você não precisa sair assistindo milhares de vídeos no YouTube para tentar pegar 10 vídeos que salvam e dos 10 vídeos que salvam você tentar montar um quebra-cabeça. Você tem um método pronto para isso, do início ao fim. O Manual do Líder Iniciante já é um deles, está na descrição. Você aproveite, se você achar que o curso não é para você, você tem 7 dias para cancelar. É risco zero. Tá? Você pode assistir o curso inteiro, daí 7 dias, não gostei, Murilo. Tá. Pede o reembolso, meu time nem te questiona, o reembolso é feito automático. Tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Eu já falei para você sobre o primeiro pilar do nosso pentágono, que são as bases da liderança. O segundo, que é a autoliderança. O terceiro pilar do nosso pentágono é a comunicação.
Então todo líder tem que dominar a comunicação. Dentro de comunicação, nós temos um método que eu chamo de IC3. O que é o IC3? Todo líder tem que ter muito clara a intenção dele ao falar com qualquer pessoa. Ao falar com qualquer pessoa, você tem que ter muito claro o seguinte: qual é a minha intenção? O que eu espero dessa conversa? Qual é o meu objetivo? O que exatamente eu espero que essa pessoa faça? O que exatamente eu quero que aconteça depois dessa conversa? Eu posso dizer sem medo de errar, 95% dos líderes não exercitam a intencionalidade do jeito que tinha que ser. Então, esse é o primeiro pilar de uma boa comunicação. Saiba o que você espera daquela conversa. Depois, a primeira letra C, né? IC3 quer dizer que é um I e 3 letras C, tá? IC3. Então, depois da intencionalidade, você vai para a primeira letra C, que é consciência. Consciência é o líder estar presente em uma conversa. Você vai perceber que é bem diferente você estar em uma conversa de corpo e alma presente e você estar em uma conversa distraído, preocupado com outras coisas. A eficácia despenca. Então, depois que você está exercitando a presença, a consciência, você vai para o terceiro pilar. O terceiro pilar é contexto. Você precisa entender o momento que você está. É o timing, certo? Às vezes você vai falar a coisa certa, do jeito certo, mas não é o momento, não é o timing. Não sei se você já passou pela situação de ter um bom vendedor, o vendedor te fez uma baita de uma oferta, mas não era o teu momento. Né? Poxa vida, olha, esse vendedor é realmente muito bom, só não é meu momento. Né? Às vezes não é o seu momento. Às vezes você vai negociar alguma coisa com o seu líder, você vai dar um feedback um pouco mais duro para o seu liderado, você tem que entender isso aí também. Então, contexto quer dizer, é o melhor lugar e é o melhor momento? Isso aqui não pode servir para você dar desculpa e ficar empurrando conversas difíceis para frente. Tá? O seu sucesso como líder está diretamente ligado à quantidade de conversas desconfortáveis que você está disposto a ter. E aqui eu faço uma pergunta que eu quero que você seja muito honesto. Imagina que eu estou te ouvindo aqui para me responder isso, hein? Você tem fugido de conversas desconfortáveis? Se você tem fugido de conversas desconfortáveis, te convido a refletir sobre isso. Um líder precisa ter constantemente, tá? Conversas desconfortáveis. Bom, depois disso, você vai para a última letra C aí, que é conexão. Conexão quer dizer a sua habilidade de criar rapport com a outra pessoa, de se conectar com ela. A pessoa tem que estar receptiva. Ela não pode estar na defensiva para ter uma conversa com você. Se o teu liderado está na defensiva quando você vai falar com ele, tudo que você falar vai ser jogado no lixo. Porque ele vai criar uma defesa e vai rebater tudo aquilo. Às vezes você está na melhor das intenções do mundo, mas como você não seguiu essa etapa de criar conexão, você perde todo um feedback. Então esse é o IC3 que eu tanto bato aí na questão da comunicação. Outra coisa importante que nós ensinamos lá no MLI, Manual do Líder Iniciante, está na descrição, é você conduzir reunião produtiva. O que mais acontece nas empresas hoje é reunião improdutiva. Uma reunião improdutiva é uma reunião sem objetividade clara, não tem uma pauta objetiva, as pessoas não saem com ações específicas. É aquela reunião onde você sai e fala, meu Deus, quanta perda de tempo, né? Então lá eu te mostro exatamente como você conduz reuniões eficazes. É claro que isso também está conectado com a questão da oratória. O líder precisa ter um mínimo de oratória. Você já pensou se eu venho aqui falar com você em um vídeo como esse, eu não domino pelo menos um pouquinho da oratória? Vai ficar difícil de você me ouvir. Hein? Se você está aqui comigo até agora, nesse momento do nosso vídeo, provavelmente é porque eu fui usando algumas técnicas de oratória. E o líder tem que ser bom nisso. Então ali no MLI eu te ensino com muito detalhe. Então já falamos aqui 3 pilares do nosso pentágono da liderança. Se você dominar isso aqui, você vai para o topo. Eu vejo isso acontecer há 14 anos. Eu já vi gente que estava em um nível de estagiário, hoje já está em uma altíssima posição dentro da companhia, aplicando exatamente o que eu estou te mostrando. Vi e revi. Isso acontece todos os dias. Eu recebo feedback tanto no meu Instagram quanto no meu e-mail, todo dia. Tá? Então isso aqui é método. Então você já aplicou aqui
dentro do pentágono, as bases da liderança, autoconhecimento, que é o que te permite autoliderança, e comunicação. Feito isso, você está pronto para ir para a quarta etapa, produtividade. O líder tem que ser bom em dar resultado. Quanto mais você produz, mais resultado você tem, não é isso? Quanto mais você produz, mais resultado você tem. Já parou para pensar nisso? É uma conta simples, né? Só tem um problema. Como é que você produz mais? Você viu aquelas pessoas que levantam a mesma hora que você, vai almoçar a mesma hora que você, janta a mesma hora que você, vai dormir a mesma hora que você? A pessoa está deslanchando e você está patinando. Espera aí, o que aconteceu nesse tempo? Já que os dois têm o tempo igual. É a produtividade, a capacidade que a pessoa tem de produzir. Produtividade é método. Então vou te contar aqui algumas dicas para você usar um método de produtividade para fazer isso acontecer, hein? A primeira dica que eu te dou sobre produtividade é que um líder precisa ter agenda. Se você não tem agenda, você não tem vida. Uma vez eu estava falando isso em uma das minhas aulas e a pessoa falou, olha Murilo, isso que você está falando é muito útil, mas para pessoas que trabalham no escritório. E eu trabalho na produção lá o dia todo. Eu não tenho como ter uma agenda. Olha, isso está longe de ser verdade, hein? Não é porque você trabalha na produção que você não pode ter uma agenda. Você pode ter uma agenda física, poxa vida, uma agenda física. Líder, eu vou repetir para você, se você não tem agenda, você não tem vida. A sua vida vira um apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio, urgência sobre urgência. E quando você vê, se passaram 5 anos, você está na mesma. A agenda serve para quê? Para você bloquear momentos que vão garantir que você vai fazer o que é importante. Para isso que a agenda serve. Se eu, por exemplo, aqui na empresa, se eu não bloquear a minha agenda, por exemplo, se eu não bloqueio a minha agenda para gravar um vídeo como esse aqui, daqui a pouco eu ia estar fazendo várias outras coisas, esse vídeo ia ficar para depois e eu não ia entregar ele no prazo que eu combinei com o meu time. Isso ia acontecer. Posso dizer sem sombra de dúvidas. Ia começar a tocar o meu telefone, pessoas iam começar a entrar aqui na porta, eu começar a surgir coisas importantes e eu ia ficar falando, depois eu gravo o vídeo, depois eu gravo o vídeo. Você conhece alguém assim? Pega uma tarefa e fala, depois eu faço? Pega uma tarefa e joga para depois? Você conhece alguém assim? Talvez até intimamente? Pois é, o nome disso é procrastinação. Então você ter uma agenda te ajuda a não procrastinar. Eu não estou falando só na tua vida profissional. Presta atenção aqui. Estou falando da sua vida. Hoje na minha agenda tem tudo definidinho lá. Exemplo, hoje a minha esposa, né, nós estamos em final de ano, então a minha esposa fala, olha, dia 21 tem um negócio, dia 16 tem outro negócio. Eu já entro na minha agenda e bloqueio, porque eu sei que se eu não bloquear vai dar conflito. Exemplo, se você não bloqueia os momentos que você vai cuidar da sua saúde, se você não bloqueia momentos para você curtir os seus filhos, a sua esposa, você não vai conseguir fazer isso como tinha que fazer. E daqui a pouco você vai ficar dando desculpa. Você sabe qual é a desculpa que o líder mais gosta? Não tive tempo, eu trabalho demais. Não, não é que você trabalha demais, amigo. Você não está sendo produtivo. Tá? E a agenda é uma grande ferramenta para isso. Bom, ainda falando sobre produtividade, uma das maiores ferramentas que você pode ter para produzir mais é aprender a falar não. Às vezes na empresa o seu próprio líder, o próprio presidente da companhia te pede alguma coisa e você vai ter que dizer não em alguns momentos. Só que o dizer não aqui não é dizer não. Você não vai dizer para o presidente da empresa, não posso fazer isso. O que você vai fazer é negociar o prazo. Não consigo fazer isso agora, porque eu estou trabalhando nisso. Eu consigo entregar isso para você no dia tal, pode ser? Se a pessoa te disser não, não pode ser, você vai negociar com ela. Ok, então qual a ação aqui que eu posso parar de fazer para entregar isso que você quer? Então dizer não quer dizer negociar. Negocie a sua agenda. Negocie as tarefas combinadas. Tem líder que sai aceitando tudo. Faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim. Daqui a pouco ele não faz nada. E aí quem sai com fama de improdutivo é ele. Não é o líder dele que fica enfiando urgência, cada hora troca de coisa. Não é o líder dele que vai assumir a bronca, é ele. Ele que vai ser visto como improdutivo. Pô, você falou que ia entregar, como é que você não me entregou? Aí você vai tomar uma cobrança dessa. Então a minha sugestão é, trabalhe com agenda e comece a dizer não, que quer dizer negociar o prazo. Foco é dizer não, tá bom?
Então, produtividade, você já está dominando aqui comigo. A primeira parte para ter uma boa liderança é as bases da liderança. Depois você começa a desenvolver o seu autoconhecimento, que é a autoliderança. Você não lidera ninguém se não liderar a si mesmo. Não adianta querer ter atalho, não adianta pular essa etapa e tentar ir para outra. Você não lidera ninguém se você não lidera a si mesmo. Depois nós já falamos aqui sobre a comunicação, falamos agora sobre a produtividade e agora vamos para o último pilar desse pentágono que eu desenhei com muito cuidado aqui para você, para se tornar um passo a passo. Quinta etapa, gestão de pessoas. O líder tem que ser bom em gerir pessoas. Gerir pessoas basicamente é você garantir que a pessoa certa está fazendo a tarefa certa. Gerir pessoas é você garantir que o potencial daquela pessoa está sendo colocado em prática. Isso significa que você vai ter que gerir conflitos. Então tem uma série de habilidades de engenharia humana que determinam a gestão de pessoas. Eu vi uma pesquisa do Instituto Dale Carnegie que aponta que 15% do sucesso financeiro de uma pessoa depende do conhecimento técnico dela. 85% depende da engenharia humana, da competência que ela tem de lidar com as pessoas, de persuadir, de engajar. Na sua vida é a mesma coisa. 15% do seu sucesso é você ser bom no seu trabalho. 85% é você saber liderar as pessoas, engajar as pessoas, fazer acontecer. Você entende o tamanho da importância disso? Então, esse é o pentágono da liderança. Eu te convido a refletir aqui qual desses pontos na sua vida que você tem aplicado e quais são os pontos que você precisa melhorar. Se você não para em momentos como esse aqui para trazer reflexão, você certamente não melhora isso. Isso passa batido, você entra no piloto automático. Bons líderes têm o hábito de refletir constantemente sobre a sua performance. Agora que nós chegamos até aqui, você passou a entender o pentágono da liderança e onde você deve colocar o seu foco para chegar onde você quer, eu quero te dar aqui uma sugestão de você aproveitar uma das melhores oportunidades desse ano, que é você clicar aqui na descrição e conhecer o meu curso completo, Manual do Líder Iniciante. Além de ter um preço imbatível, é uma cervejinha por mês, aquela cervejinha artesanal lá que você vai lá no mercado e compra uma. Pois é, o Manual do Líder Iniciante é mais barato do que isso e muda, eu não tenho medo de dizer isso, muda completamente a sua vida. Muda o seu jeito de encarar a vida, muda a sua maneira de se relacionar com as pessoas, inclusive com a sua família, torna o ambiente mais leve, você começa a alcançar resultados com muito mais facilidade. Tem gente que confunde esforço com resultado, não são a mesma coisa. E você, de fato, investir em si mesmo é o melhor investimento que você pode fazer. Se tem um investimento que é retorno garantido, é investir em você mesmo. O seu conhecimento ninguém toma, nenhuma inflação, né, come o seu conhecimento. Aquilo é seu para o resto da vida. E é a sua mente que te trouxe até aqui, é a sua mente que deu todos os resultados que você teve até aqui. Então é na sua mente que você tem que investir. Bom, está aqui feito o meu convite para você. Se a aula de hoje fez sentido, se eu contribuir aí de alguma maneira com a sua reflexão, com o seu aprimoramento como ser humano, como líder, toque aí no like, né? Deixe o seu curtir e também se inscreva no nosso canal. É se inscrevendo no nosso canal que nós vamos aqui ampliando a nossa rede de liderança, a nossa rede do bem. Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.